Olá, boa noite. Estou fixando o comentário aqui sobre o que é nossa live, como evitar e reagir à birra. Boa noite, boa noite. Tô dando uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Estou fixando o comentário aqui do que nós vamos conversar hoje. Como evitar e reagir à birra. Dá uns minutinhos aí para todo mundo entrando. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou pedagoga, psicopedagoga e educadora parental em criação consciente. Eu fiz um e-book sobre a birra, eu vou até tentar passar algumas imagens aqui hoje desse e-book que eu fiz, falando sobre birra. Eu tenho uma filha de 3 anos, então assim, eu já estou vivenciando essa birra aí na prática. Tá todo mundo me ouvindo bem? O som tá bom? Porque eu tô com fone de ouvido aqui, eu não sei se ele tá com o som legal. Se tiver ok, coloca um joinha aí pra mim pra saber que tá ok o som. Inicialmente eu vou falar um pouco do desenvolvimento, né, da criança, como ela vem se desenvolvendo e por que se surge, por que acaba surgindo a birra aí. Então tá ok o som. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para colocar depois as imagens que eu tenho do meu e-book. Não sei se eu vou conseguir colocar as imagens do e-book aqui. Deixa eu ver aqui. Era para ele aparecer para mim aqui embaixo, mas não está aparecendo. Então vamos lá. Inicialmente, a criança ao nascer, a gente fala que até os 3 meses depois que ela nasceu, a gente chama de esterogestação, que é como se a criança estivesse sendo gestada ainda após ela ter nascido, né? Então, o desenvolvimento dela vai se dar assim. No início, ela ainda acha que ela está dentro da barriga da mãe. Ela não sabe que ela nasceu. Ela demora cerca de 3 meses para entender que ela nasceu. Então, a partir dos 3 meses, até uns 6, 8 meses de vida, ela ainda acha que ela faz parte do corpo da mãe. Ela não se entende como uma pessoa. Ela se entende como se ela tivesse a extensão do corpo da mãe. Ela não entende que a mãozinha é somente dela. Ela acha que a mãozinha dela e da mãe são a mesma mão. Então, por isso que ainda a criança ainda está completamente assim imatura mesmo. O cérebro dela ainda está completamente imaturo. De 6 anos, 6 meses a 8 meses, ela começa a entender que ela é um ser separado. Ela começa a entender, mas esse processo dela entender que realmente ela é um ser individual só vai se dar aproximadamente aos 2 anos de vida. E aí a gente tem até uma crise que eles chamam de crise de separação. Então, entre os 6 meses e 8 meses, a criança começa a chorar quando a mãe sai de perto, ou quando o pai sai de perto, quando são familiares muito próximos, que ela tem muita intimidade. Então, no início, ela ainda pensa que ela é a extensão. E aí, quando ela começa a entender que ela não é a extensão, que a mãe, em algum momento, sai dali da vista dela, e ela começa a ter a crise de separação. E aí a mãe sai de vista e ela começa a chorar. Ela chora para ir para a escola, ela chora para ficar com outro parente, ela chora às vezes para ficar até mesmo com o pai, porque na cabeça da criança, quando a pessoa sai de cena, ela deixa de existir. Ela não entende que depois essa mãe vai voltar, que esse pai vai voltar. Então é um processo que vai dos 8 meses, mais de 6 a 8 meses, até mais ou menos uns 2 anos de idade. A partir dos 2 anos de idade, ela já consolidou que ela é um ser individual, que ela tem vontades próprias, que ela é separada do pai e da mãe, que ela tem como fazer ações sozinha. E aí começam a acontecer as birras, que a gente comumente chama de birras, né? Mas o que é a birra? A birra nada mais é que a imaturidade da criança em lidar com a frustração. É uma crise emocional da criança muito grande. E aí ela começa a ter alguns problemas de chorar, alguns problemas de se jogar no chão, alguns problemas de bater. E aí a gente vem aqui conversar hoje como que a gente pode evitar, como que a gente pode amenizar esse processo.
Porque para a criança é dolorido e para nós pais também é muito dolorido. É um momento que a gente perde muita paciência. Então, a birra é um descontrole emocional da criança, ela não sabe lidar com aquele momento. Muitas pessoas acham que quando a gente vai no mercado, por exemplo, e a criança se joga no chão porque ela quer o chocolate, ela está querendo manipular a situação para conseguir aquele chocolate. A criança não tem esse tipo de pensamento tão complexo, de pensar assim, eu vou me jogar no chão e a minha mãe vai me dar. Não, ela não está sabendo lidar com a frustração dela ter recebido não. Então, na verdade, ela está reagindo ao não que ela recebeu e se joga no chão e chora por conta disso. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente pensa assim, a birra a criança está querendo me manipular. Não, não é isso que está acontecendo. Lá no e-book, eu tenho um e-book, está no link tá no link da minha bio, o meu e-book. Vocês podem ter acesso, ele é gratuito, você consegue inclusive baixar ele. Tem os 3 pontinhos do lado direito lá em cima, vocês podem clicar nesses 3 pontinhos e baixar ele diretamente no Drive. Lá eu falo como a gente pode evitar. E como que a gente pode evitar? Não é que a gente vai evitar 100%, tá? É assim, um paliativo, digamos assim. E também vai depender muito do temperamento de cada criança também. Depende de como ela aprendeu a lidar com você e como é a sua relação com ela e a relação dela com você. Então, isso a gente tem que ter muito em mente. A gente não vai conseguir evitar 100% das birras, mas a gente consegue amenizar. O primeiro ponto para evitar é evitar sair com a criança com sono e com fome. Porque crianças com sono e com fome, elas não conseguem, principalmente crianças até 4 anos, de 3 até 4 anos, assim. E menores ainda, com certeza irão existir birras, né? E com certeza elas vão ter esse descontrole emocional, porque ela não sabe lidar com aquele nervoso que ela está sentindo a fome. Aí ela vai ficando irritada. A gente com fome fica irritada. Imagina uma criança que está aprendendo a sentir a fome, aprendendo como que é essa sensação, aprendendo a expressar essa sensação para nós, adultos. Que ela precisa que alguém auxilie para ser alimentada, que ela não consegue se alimentar sozinha. Então, para ela é um desconforto super grande. E aí a gente sai com ela com fome e vai no mercado. Aí ela vê alguma coisa que ela adora, ela vê o chocolate. Com certeza ela vai se jogar no chão. Com certeza ela vai, ou se jogar no chão, vai bater, vai derrubar o que ela vê pela frente. Com certeza isso pode acontecer. Essa explosão emocional pode acontecer muito. A chance de acontecer é 90%. Então, assim, a gente tem que evitar sair com fome e com sono. Com sono é a mesma coisa. Se nós ficamos irritados, imagina uma criança também. E principalmente porque as crianças sentem muito mais sono do que nós. Elas precisam dormir mais vezes durante o dia, né? Até os 3, 4 anos. Aí elas ainda dão uma soneca durante o dia. Então, assim, nessa fase realmente é muito importante que essas sensações fisiológicas delas estejam sanadas. Ela não esteja com fome e não esteja com sono. Então, são 2 pontos assim que a gente consegue muito, muito, muito evitar. E outra coisa que a gente pode fazer é tentar, sempre que a gente perceber que está próximo daquele processo, observando a nossa criança, porque cada criança tem um gatilho diferente também. Tem criança que, por exemplo, ao sair de uma atividade e ir para outra atividade, ela se sente ansiosa e acaba chorando. Por exemplo, chora para ir tomar banho, aí chora para sair do banho. Então, a gente tem que começar a verificar quais são os gatilhos da nossa criança. Então, por exemplo, a minha filha, os gatilhos dela geralmente são quando ela está com sono. Quando ela está com sono, geralmente ela tem as crises de birra. E quando eu não aviso para ela, porque assim, quando a gente vai avisando para o nosso filho, por exemplo, olha, daqui a pouco nós vamos lá brincar no parque. Aí chegamos para brincar no parque. Aí a gente está lá um tempão, aí eu falo para ela, a gente vai ficar 1 hora. Ela não tem essa noção de tempo, de quanto que é 1 hora, ela não tem essa noção. E aí simplesmente deu 1 hora, eu falei assim, e aí a gente vai embora, eu falo, pronto, acabou, eu falei pra você que era só 1 hora, vamos embora. Ela vai ser pega de surpresa, porque ela não tem essa noção do tempo que eu tenho. Então o ideal é que a gente vá avisando, daqui a pouco a gente vai embora, daqui 5 minutos, dá mais uma escorregada e a gente vai embora. Sempre tentando colocar os limites para ir embora das ações e ir avisando essa criança. Por exemplo, para desenho. Para desenho, assim, é uma coisa que para eles é muito forte, assim. Eles adoram ficar ali assistindo desenho, né? E também é uma coisa que estimula muito o cérebro. Então, a hora que a gente fala assim, acabou o seu tempo,
uma briga também. Então eu geralmente falo pra minha filha, ó, vai dar tempo de assistir mais um episódio, quando eu sei que é um episódio curto, né? Ou então eu já fico mais ou menos perto pra saber quando que eu vou conseguir poder tirar. Geralmente eu falo pra ela, olha, se subir as letrinhas a gente vai desligar. Então aí a hora que sobe as letrinhas a gente desliga. Então a gente fica meio que controlando dessa forma. Então cada um também tem que conhecer a sua criança para perceber quando esses gatilhos estão aparecendo. Se é quando ela está com fome, ou se é quando ela está numa atividade que estimula demais, como a televisão, ou se é, por exemplo, quando vai acabar uma atividade que ela está gostando para ir para uma outra atividade que ela não quer. A gente tem que ir observando a nossa criança para a gente poder ir auxiliando para evitar que essa birra se torne algo estrondoso, né? Mas e aí? E aí que aconteceu a birra? Como que a gente vai fazer? Agora a minha criança já está lá se jogando no chão porque ela está com... Ela comeu, ela dormiu, a gente saiu para passear no shopping e mesmo assim ela se jogou na hora do brinquedo. Como que eu vou fazer? Muito importante, nós pais temos a consciência de que nós somos o espelho. Então, não adianta a gente querer que a criança se acalme falando, calma, fica calma, gritando com a criança, né? Porque gritando ela não vai ficar calma com a gente gritando para ela, falando que ela tem que ficar calma. E existe também os neurônios espelhos. Então elas nos observam. O tempo todo elas estão nos observando. Elas observam como a gente reage no trânsito. Muitas vezes a gente está lá no trânsito, né? Dá aquela buzinada, filha da mãe, xinga, né? E ela tá observando. A gente dá em casa, derrubou alguma coisa no chão. Xinga porque derrubou, grita porque derrubou. Então tudo isso a criança está absorvendo. E aí chega no momento dela que ela tem a explosão. Porque ela tem o cérebro imaturo, diferente de nós que já temos o cérebro formado. E aí ela começa a chorar, a se jogar no chão e a gente começa a reagir com ela da mesma forma. Então daí não adianta a gente querer que uma criança fique calma se a gente não fica calma. Então aí a gente tem que manter a calma. Eu até coloquei lá no e-book, a paciência é a nossa melhor aliada. Então a gente tem que ter paciência para lidar com esse momento, sim. E quando as crianças são maiores, crianças assim acima de 4 anos, que apresentam a birra, elas ainda têm o cérebro imaturo, mas já não é tão imaturo quanto os menores, né? Claro. Mas muitas coisas também é como a gente ensinou a ela. De alguma forma, ela aprendeu que se ela gritar, ela vai conseguir. Que se ela se jogar, ela vai conseguir. Então a gente tem que ser firme também nos nossos limites. Quando a gente falar não, é não voltar atrás. E aí atender porque a criança gritou e chorou. O que a gente pode fazer é manter a calma, né? Como eu já disse, pegar a criança e tirar daquela situação. Vamos supor que nós estamos no mercado. Eu tive uma vez que a gente foi no mercado, num horário que eu dei bobeira, porque a minha criança estava com fome. E aí chegou no mercado, ela começou a brigar, não era porque ela queria comer o chocolate, era porque ela queria ir num lugar que tinha brinquedo. E eu falei, e a gente começou, não, filha, não dá tempo, tem. E aí ela começou a chorar, chorar, chorar. O que eu fiz? Eu tirei ela dessa situação. Eu peguei ela no colo e levei ela pro carro, tirei ela da situação. Porque eu tentei desviar a atenção. A gente pode tentar desviar a atenção para outras coisas, né? Por exemplo, tá na hora de dormir e a criança não quer dormir. Vamos lá pro quarto que eu vou te contar uma história. Vamos lá pro quarto, pega um bichinho de pelúcia e fala, o bichinho de pelúcia tá com muita saudade de você, mas ele tá com sono. Vamos fazer ele dormir? Então a gente indo, conversando com a nossa criança e demonstrando o lugar e tentando dar desviar a atenção dela para aquele foco de que era dormir e aí ela não quer dormir, então ela tá chorando porque ela não quer dormir, auxilia bastante também nessa questão de amenizar. A gente estar calmo ameniza também. Tirar da situação ameniza também, porque daí ela vai esquecer. No meu caso, minha filha já não estava mais perto do lugar que tinha brinquedo. Então eu consegui ir acalmando ela lá no carro. Falei, não, filha, agora não é o horário, eu sei que você está cansado, eu sei que você está com fome, eu sei. E a gente tem que ir acolhendo também. A gente acolher e validar também é muito importante. Então acolher falando para ela assim, eu sei que você queria o brinquedo, eu sei que é muito legal. Eu também tenho momentos que eu gostaria muito de estar fazendo outra coisa e não posso. Então a gente também se aproximando da criança. Por exemplo, no caso do chocolate. Eu também adoro um chocolate, eu também gostaria muito de comer esse chocolate, mas agora a gente precisa almoçar, então agora não dá, é horário de almoço. Então, a gente conversando e validando o sentimento da criança ajuda muito para ela se sentir próxima, ela não se sentir inferiorizada, porque nós viemos de uma cultura que geralmente era não e era não.
E aí não adianta, a gente podia chorar, podia fazer o que quisesse, e nossos pais simplesmente até batiam. Se você me fazer passar vergonha, você vem comigo em casa. E chegava em casa, a gente levava aqueles bons safanões de chinelo no bumbum. Então, essas questões assim são bem importantes para a gente entender que hoje em dia nós temos outras formas de lidar. A gente não precisa brigar, não precisa bater, não precisa gritar. Que nesses momentos, que se a gente se controlar, quanto mais a gente se controlar, melhor vai ser a reação da nossa criança. Menos ela vai gritar, menos ela vai se jogar no chão, menos birras irão acontecer, ela vai entender conforme ela for crescendo que não é assim que ela vai conseguir o que ela precisa, né? Que se a mamãe está falando que é para esperar, ela vai precisar esperar porque ela não vai conseguir o chocolate. Então, reagir à birra geralmente é a paciência, a calma, validando os sentimentos dessa criança sempre, conversando e acolhendo esse choro. Quando as crianças têm menos de 4 anos, não adianta a gente rezar a missa na cabeça dela. A gente tem que ser mais sucinto. Então, se a criança está ali chorando, não adianta eu falar, não é agora, porque agora é hora do almoço. Não, filha, agora nós vamos almoçar. Não é ficar falando um monte de coisa, contar uma maior história, porque se a gente falar um monte de coisa, ela não vai nem prestar atenção. Para as crianças maiores, não. A gente já pode ir explicando toda a situação para ela. Já pode falar, filho, você sabe que essa hora é hora de almoçar, que não é hora de comer. Crianças maiores a gente já tem condições de explicar muito mais. Mas também não é ficar lá rezando um monte de coisa também. O quanto menos a gente fala, melhor é para ela se acalmar. Porque menos ansiosa e menos nervosa ela vai ficando. A gente acaba falando um monte de coisa. A Martina tá falando aqui. Eu faço isso às vezes, rezar a missa. A gente às vezes começa a falar assim, se eu explicar mais ela vai entender. Não adianta. Para as nossas crianças que têm menos de 4 anos, não adianta falar. Quanto mais falar, pior é. Porque daí ela só pegou um não lá. Você falou, não pode, porque ela ficou no não pode. Ela não prestou mais atenção em mais nada que você falou. Ela tá lá se jogando, gritando, chorando, né? E aí ela vai continuar nessa explosão emocional. E o que a gente também, eu até coloquei isso nos stories ontem, que às vezes a gente tem também a tendência de falar para a criança, não precisa chorar, tá tudo bem. E que isso a gente acaba invalidando o choro dela. E que também não é uma atitude interessante. Por quê? Porque ao chorar, a nossa criança está aliviando aquela frustração. Ela está aprendendo a lidar com esse sentimento. É tudo muito novo para ela. E ela não tem maturidade. Então, essa questão de não ter maturidade é muito importante a gente entender. Que às vezes a gente fica achando que a nossa criança ela já fala muito bem, ela já ela já anda, ela já conversa, ela já come sozinha, ela já faz uma porção de coisas. Aí a gente começa a achar que pode tratar ela como adulto, como adolescente. E não é bem assim. Ela ainda tem uma maturidade muito grande. Então, aí a gente precisa lembrar sempre isso. Ela fala muito bem, ela tem um vocabulário muito extenso, mas mesmo assim o cérebro dela ainda é imaturo. Falar que não importa, né? Às vezes a gente fala assim, não importa, invalidando o choro dessa criança. E isso gera para ela mais frustração ainda, ela vai se sentir menos acolhida. Então, acolher. A gente pode oferecer um abraço, tem algumas crianças que vão aceitar esse abraço e tem outras que não vão aceitar abraço. Então, isso a gente também tem que ver o perfil da nossa criança, né? Com 6 anos já entendi, Mi. Com 6 anos a gente já sabe, já conhece muito bem o nosso filho, né? Com 6 anos. Então, a gente já sabe ali por onde que dá pra ir, né? Realmente, conforme a gente conhece mais, percebe o perfil da nossa criança, estar atento a isso é muito importante. Porque a gente acha que tem uma fórmula mágica, e não tem uma fórmula mágica, tem o que dá certo para a sua família, para a sua realidade. A fórmula mágica para todos é essa questão de falar menos, que com todas as crianças, quanto menos a gente falar, melhor é. A fórmula mágica com todos é acolher esse choro, porque quanto mais a gente acolhe e mais deixa essa criança expressar essa frustração, melhor ela vai aprender a se autorregular, sem a gente precisar ficar ali falando. Quando a gente fala, não chora, não chora, a gente não está deixando ela sentir. E quanto mais ela sentir, melhor é para ela aprender, para ela conseguir a lidar com seus próprios sentimentos, sem precisar de ajuda de ninguém.
Deixa eu ver aqui, a Martina tá falando. Até quando é aquele choro gritado que não sai lágrima que ela força? Então, a gente, geralmente essa é a birra maior é essa, quando não tem a lágrima. Porque quando tem a lágrima é algo sofrido, que ela realmente tá sentindo. Quando não tem a lágrima é essa frustração. É só simplesmente porque você disse não. Então você disse não, nossa, acabou o mundo pra ela. Parece que, né, eu sei bem como que é. Aqui também não sai muita lágrima, não. Mas aí a gente tem que ficar ali, olha, não é o momento. Geralmente aqui o que acontece mais, assim, as nossas brigas, vamos dizer assim, é porque a Júlia quer mexer com a nossa cachorrinha que chama Mel. E a Mel é uma cachorra meio brava. E mesmo assim, a Júlia quer pegar os brinquedos dela e jogar na Mel. Não é fazer carinho, é jogar. É cutucar a Mel embaixo do... A Mel entra embaixo da mesa, ela quer entrar embaixo da mesa para cutucar a Mel. Então hoje, pouco após o almoço, que geralmente ela vai dormir, antes desse horário dela dormir, que ela já estava com sono e cansada, ela já tinha almoçado, então não era fome, o sono ali contribuiu. Ela estava com sono e começou a cutucar a Mel. E eu falei, filha, esse brinquedo que você está jogando na Mel não é para jogar, você vai machucar ela. E ela continuou jogando o brinquedo. Aí eu peguei o brinquedo e guardei no alto. Guardei no alto, aí virou uma choradeira. Essa choradeira aí que não tinha uma lágrima. E aí eu falei, mas você tá jogando na Mel, você vai machucar a Mel vai te morder, o brinquedo não é pra isso. E aí chore, chore, chore. Você quer um abraço? Eu não quero abraço! Ela gritava pra mim, eu quero o brinquedo! O brinquedo eu não vou te dar, eu posso te oferecer um abraço. E continuou chorando porque queria o brinquedo e continuou até ver se ela conseguiu o brinquedo de volta. Então, é assim, a gente tem que ir vendo como que é o perfil da nossa criança, analisar o perfil da nossa criança e tentar lidar com ela da melhor maneira possível e da forma mais respeitosa possível. Por isso que eu tô falando que essa questão de validar o sentimento é muito importante. Estamos indo embora do parquinho, ela tá chorando? Verdade, parquinho é muito legal, mas acabou nosso tempo, nós precisamos ir embora. E aí ela vai continuar chorando e continuar chorando e continuar chorando. Você quer um abraço? Tem algumas crianças que preferem ficar sozinhas. Então, se ela sentou ali um pouquinho distante de você sozinho, ok. Você tá ali observando ela, tá perto, acolhendo esse choro. Ela vai te dizer como ela quer que você acolhe. Nem sempre vai ser com abraço. A Sara colocou. Chora até nem mais lembrar o que estava fazendo. Isso acontece direto também. Hoje ela chorava, e passou um tempo. Por que você tá chorando? Aí ela não lembrava dizer qual era o motivo do choro. Que acontece também. Eles choram e aí nem eles sabem mais por que estão chorando. Aí ela parava. Por que você tá chorando, Júlia? Eu quero brinquedo! E aí começava a chorar de novo. Aí aconteceu alguma coisa no livro. O que a gente começou a conversar aqui? Que ela esqueceu do brinquedo. Passou assim uns 5 minutos. Eu quero brinquedo. Começou a chorar tudo de novo. Então isso sempre acontece, assim. Então a paciência é nosso maior amigo nesses casos, assim, né? E uma coisa interessante também que a gente pode utilizar de estratégias é revezar com o marido ou com alguma outra pessoa da casa. Então, se eu tô vendo que a minha paciência já se esgotou, eu posso falar, vem aqui você um pouquinho, que a minha paciência se esgotou, eu vou explodir. Aí eu saio de cena. Porque quanto menos a gente explodir, quanto menos a gente agredir, melhor é emocionalmente para nossas crianças. E menos ela vai apresentar esse tipo de comportamento. Por quê? Porque quando a gente explode, quando a gente grita, ela está entendendo que é assim que a gente reage quando a gente se frustra. Então, a gente está ensinando para ela. Se eu gritar, se eu xingar, se eu bater, tudo isso que eu fizer, ela vai entender que é assim que ela tem que reagir também. Então, por isso que quando eu falo aqui muito de respeito pelos sentimentos, respeito por esse momento de frustração, melhor é para ela e para a gente também. A gente vai conseguir lidar de uma forma melhor e mais tranquila com eles também. Então, assim, é sempre resgatando essa questão assim de eu preciso ter paciência, eu sou o adulto da situação. E quando a gente perder a paciência, perdi a paciência, gritei. Não é ficar lá com o chicote, eu gritei, agora eu sou uma péssima mãe. Não, acontece, eu tô muito cansada, já tô lá, já fiz vários nãos, já colhi vários choros, já fiz tanta coisa e agora eu gritei.
acontece, né? A gente vem de uma cultura de grito, de muitas pessoas que conseguem as coisas no grito. Então é a gente respirar fundo, chegar na nossa criança e ter a humildade de falar: desculpa, filho, eu gritei, eu estava nervoso, mas não é assim que eu posso te tratar. Porque a partir do momento que a gente ensina para eles que nós não podemos gritar com eles, eles entendem que eles também não podem gritar conosco. Então, tudo isso é um processo, é uma construção nossa e da nossa criança. Nós estamos nos construindo como pais, dia a dia, mesmo que a gente tenha 10 filhos, quando nascer o 10º filho, a gente ainda vai estar em construção, porque cada um vai ter uma personalidade e com cada um vai ser diferente. Não adianta falar por isso que muita gente fala assim, criei os dois igualzinhos, são tão diferentes, porque cada um tem uma personalidade. Então, é a calma, é a tranquilidade e é o respeito por essa criança. Vocês têm mais perguntas aí pra mim sobre as birras, mais fatos curiosos sobre birras aí também, porque é desafiador. E a gente chega às vezes no final do dia cansados, irritados, e aí vem a criança chorando porque ela tá cansada já também, e aí tudo desanda, né? Aí bate porta, grita, sai do quarto, chora. Aqui acontece muito de na hora de dormir. Quer água, aí depois quer fazer xixi, aí chega pra fazer xixi, não tem xixi. Aí vai pro quarto, aí passa 20 minutos, quer fazer cocô, aí chega pra fazer cocô, não tem cocô. Os combinados funcionam muito bem também, Sara, exatamente. A gente combinar, foi o que eu falei lá no início, assim, por exemplo, combinou que vai no parquinho que vai ficar 1 hora. Olha, combinamos que nós vamos ficar 1 hora. Ok, a criança não tem a noção de tempo, mas a gente dando um aviso, né? A questão de rotina para eles também funciona muito. Quando a gente tem uma rotina, eles se sentem menos ansiosos. Então eles já sabem que a cada momento eles vão fazer tal... almoçou, depois do almoço toda vez a gente vai dar um cochilo. Então eles vão se preparando para esse cochilo. E aí eles vão se preparando para não ter essas explosões emocionais porque vai dormir. Por mais que ele não queira, ele não vai chorar porque ele vai dormir. Porque ele já sabe que isso é todo dia, que já é uma rotina. Olha lá, a Martina tá falando, pede água, pede batom de cacau, tudo na hora de dormir. Aqui, às vezes vai 3 vezes pro banheiro. Aí eu levo ela pro banheiro já falando assim, filha, você vai chegar lá e ainda vai ter xixi. Aí ela chega e começa a fazer força. Eu falo, filha, não precisa fazer força, porque não tem xixi. Não adianta achar que vai ter xixi, porque não vai ter. Acabou de fazer há 10 minutos atrás. Eu sei que não vai ter. A Joyce tá colocando aqui, ó, rotina é a melhor coisa. É, meu pai tá falando aqui, ó, você pode virar a câmera? Não, porque vai ficar muito feio aqui, não consigo virar a câmera nesse formato do Instagram. Só consigo ficar de pé. Se eu virar, fica super feia a imagem aqui. Eu já testei, ficou. Eu não gostei, eu não consigo olhar pra câmera daí. Agora, de pezinho, eu consigo olhar melhor pra câmera. Gente, e então é isso que eu queria dizer, assim, para evitar a birra, então, a gente sempre se certificar, né, se a nossa criança está alimentada, se a nossa criança está descansada, assim, são 90% de chance de ter menos birras, a gente se certificando dessas duas coisas importantíssimas. A Sara colocou aqui, focar em tudo que aconteceu de bom no dia e não só no que foi negado, exatamente. Como mães, nós sempre ficamos na lista ali do que faltou, né? Eu tô indo dormir, mas faltou eu brincar de tal coisa com a minha filha, faltou eu lavar a louça, faltou eu pôr a roupa no varal, faltou eu passar o aspirador, a gente só fica na lista do faltou, mas e o que a gente fez? E do que a gente conseguiu brincar? E quantos abraços a gente conseguiu dar, quantos beijos gostosos nesse nosso filho a gente conseguiu, né? Esses dias eu li um texto muito legal que falava dessa questão como passa muito rápido. Passa muito rápido. E a gente tá aqui nesse dia a dia e pra gente tá, ai meu Deus, tá cansativo. Principalmente com o isolamento social e nossa, tá muito cansativo, tá muito cansativo. Mas daqui a pouco eles vão embora das nossas casas, né? Daqui a pouco já tem 18, 20 anos aí, já vão embora. E aí passou. E aí a gente vai ter tempo de colocar as séries em dia, de colocar as leituras em dia, de colocar tudo em dia. A Rose colocou aqui, ó.
Boa noite. Sobre um momento difícil, hora da refeição principal. O que fazer se ele sempre recusa? É um estresse e decepcionante pela preocupação com o desenvolvimento nutricional. Como se posicionar? Então, Rose, o que eu acompanho muito das pessoas que falam dessa parte nutricional é que a gente sempre tem essa questão assim de achar que a criança tem que comer um pratão, né? E na verdade não é bem assim. E que a criança tem que ficar sentada para comer também. E a criança ainda não tem maturidade. Se a sua criança tiver até uns 4 anos, ela não tem a maturidade, até mais, até uns 7 anos ali, ela não tem muita maturidade para ficar sentada. Então a gente às vezes fica querendo que a criança fique ali sentada bonitinha e comendo e não vai rolar. Então é o que a gente pode fazer. A gente pode, como estratégias ali na hora da alimentação, você está comendo, você está dando o exemplo de que está na hora de comer, né? E aí sua criança começa a recusar. E se ela começar a levantar, você pode deixar ela se levantar. E aí ela vem e dá mais uma garfada. E vem e dá mais uma garfada. E também não fazer aquele pratão para ela. Porque às vezes quando ela chega e vê aquele pratão feito, aí a expectativa dela, às vezes ela... Tem algumas crianças que têm um pouco essa resistência mesmo com a comida. E ela vê um prato muito grande, daí ela não vai querer mesmo comer. Então se a gente puser menos quantidade, né, uma estratégia legal... Inserindo coisas novas aos poucos também. Não adianta... Meu filho não come batata e cenoura e todo dia eu faço batata e cenoura. E toda refeição eu coloco o alface. Não vai, eles não vão querer. Então, assim, ir aos poucos mesmo. E, se possível, não sei se você já dá algum tipo de leite, se possível, não dar leite. A partir de 2 anos, a minha filha, ela, depois de 1 ano e 8 meses que eu amamentei ela, até 1 ano e 8 meses, eu não dei mais leite. Então, eu dou leite, assim, muito esporadicamente. Ela não tem o costume de tomar mamadeiras. Que eu já tinha lido que isso também influencia bastante. Então, não dar o leite, ou dar o leite uma vez por dia, só na hora de dormir, e não ficar naquela assim, ele não comeu, eu vou dar uma mamadeira. Ele não jantou, eu vou dar uma mamadeira. Isso também funciona bem, bem legal, assim, de você ir tirando o leite e não ficar naquela expectativa que a criança fique sentada, colocar a menor quantidade. E também não querer que ele experimente coisas novas todos os dias. Então, um dia ou outro, você querer inserir um novo alimento, eu acho interessante. Claro que é, né, óbvio. Mas todos os dias eu vim com uma beterraba, com uma cenoura, com alguma coisa que eu sei que meu filho não gosta, eu acho mais complicado. Deixa eu ver aqui o que mais que o pessoal colocou. E quando o irmão está birrento, acaba influenciando no outro. Então, misericórdia. E isso quando tem irmãos, assim, foi o que eu já tinha falado lá no início. Os neurônios espelhos ficam na loucura, né? Então, se tem um irmão, e o irmão, por exemplo, chora e consegue um colo, por exemplo, o outro vai chorar para ele conseguir o colo também. Então, realmente, quanto menos a gente conseguir evitar da birra, menos a gente conseguir evitar as explosões emocionais, melhor é para essa convivência. Foi o que eu disse, a gente não vai conseguir acabar com todas as explosões emocionais, porque faz parte do desenvolvimento da criança. Então, ela vai chorar, ela vai pedir pelo que causou a frustração, né? Vamos supor que é o chocolate, ou vamos supor que é o brinquedo. Ela vai chorar e ela vai pedir. Isso faz parte do desenvolvimento emocional dela. Então, o que a gente pode é manter a calma e manter a tranquilidade. E quando tem irmãos, ou então, por exemplo, numa sala de aula, que ela vê principalmente os menores, né, menores de 4 anos, que vê um chorando, às vezes acaba chorando porque o amigo está chorando, né? Principalmente na adaptação escolar, isso acontece bastante. Então, é aos poucos mesmo. A Sara colocou aqui. Quando aceitei que eles comem andando, brincando, sacuteando, me libertei nessa neura também. A gente tem muito essa cultura de que tem que sentar para comer. E até eu estava lendo alguns estudos que relacionam. Isso tem muita relação também com a alfabetização. Quando a alfabetização saiu dos 7 anos e foi para os 6 anos, a parte que prejudicou também é essa. Uma criança antes dos 7 anos, ela não tem essa coordenação de ficar sentada 4 horas numa sala de aula. E aí os professores que estavam acostumados a lidar com crianças um pouco mais velhas ficavam extremamente nervosos ali naquele início da adaptação dessas crianças até 6 anos. De 6 anos, né? Elas pegavam na cola e jogavam cola para todos os lados. Eu estava nessa fase na escola e eu lembro que foi muito desafiador, assim, receber essas crianças com 6 anos. Porque ela chega numa escola que não tem parquinho,
Então, tudo isso assim, contribui para que elas se frustrem e acabam ficando mais agitadas ainda, né? Eles não têm mesmo condições de ficar sentadinhos ali na cadeira e sentados para comer ou sentados para estudar, no caso, né? Essa também é a minha dúvida. Aqui eles nunca param quietos sentados para comer. Comem de pouquinho, andando, brincando, raramente sentam. Isso então é completamente normal. Eles vão fazer isso mesmo. O que a gente pode fazer é ensinar com o nosso exemplo. Então nós sentamos, nós comemos. Enquanto eles estiverem comendo, a gente pode permanecer sentados, por mais que eles vão ali e pegam o brinquedo, vão não sei aonde e sei lá, pega alguma outra coisa. Corra em volta, quando tem irmão, corre em volta da mesa. Por mais que eles vão, eles voltam. Então eles veem que eles veem que nós estamos sentados. Então isso vai contribuindo para que eles vão associando que na hora da refeição é sentado que se faz. A gente pode, em alguns momentos, até direcionar assim, filho, agora a gente senta para comer e sentar ele. Mas se a gente ficar a todo momento, é nossa frustração e é ruim para eles também, porque daí eles vão se sentir o tempo todo podados e vão ficar mais nervosos ainda do que realmente se alimentar. Ótimas dicas, adorei. Paciência, cada criança tem o seu tempo, né? Até quando, que idade precisa estar aplicando todas essas técnicas? Então, crianças vão até 12 anos de idade, né? Acima disso são consideradas adolescentes. Essas dicas mais assim, de questão de a birra, ela deve existir mais ou menos até uns 8, 9, 10 anos, se a criança aprendeu que é assim que ela se comunica. Agora, se a gente já conseguiu, antes disso, fazer com que ela entenda que ela se comunica falando, que ela pode falar o que ela está sentindo, por exemplo, ela começa a chorar porque ela não ganhou chocolate, mas ela não fala que é por isso que ela está chorando. Então, se até essa idade, né, até 8, 9, 10 anos, a gente já espera que ela fale: eu fiquei triste porque eu não ganhei chocolate. E ela pode até chorar, ela pode até se expressar, mas ela não vai mais se jogar no chão, né, porque já é uma criança grande. Caso ela esteja reagindo dessa forma, de se jogar no chão, foi porque em algum momento ela aprendeu que é assim que ela consegue. Então, em algum momento você estava sempre cedendo, 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 e ela entendeu que é assim que ela vai conseguir. Minha menina está com 2 anos e nesse período não aceita nada de comida há algum tempo. A gente deixa ele livre para comer e sentamos sempre juntos à mesa. Então é isso mesmo, Rose. Olha, o que eu posso te falar é para diminuir o máximo possível de leite, porque o leite influencia bastante. Não diminuir assim, não sei se você amamenta, eu não vou amamentar. Não vou amamentar, não vou dar mamadeira, mas é diminuir a quantidade, né? E quando é no peito, geralmente eles vêm só para dar uma mamadinha, assim, só para um aconchego mesmo, né? E também é completamente normal. Você tem que verificar essa quantidade, se a quantidade que ele está mamando é muito, se é por isso que está interferindo na alimentação, né? E desapegar dessa questão de que vai ficar sentado, de que vai comer. Se possível também, uma coisa que muita gente faz é fazer desenhos com o alimento, fazer desenhos de carinho e tal. Chamar para fazer junto com você, com 2 anos já dá. A minha filha, mais ou menos 2 anos, ela já me ajudava para fazer um bolo, alguma coisa. Então eles acabam tendo interesse de sentar, de comer porque eles fizeram, né? Procurar algumas coisas que ele goste e fazer junto com ele, mesmo que não seja uma refeição principal. Ele já vai associando que tem esse trabalho para fazer o alimento, que tem esse trabalho, então ele vai valorizando, né, esse momento. Mas o leite, assim, olha, eu te garanto que influencia muito, porque eu já vi casos de crianças que mamavam com 10 anos. E aí ela mamava uma mamadeira enorme, e aí na hora de mamadeira, com 10 anos. Então, assim, é muito de você conhecer a sua criança e de você entender que o leite, eu não comeu, eu vou dar o leite. Daí você está prejudicando, porque ela está saciada. Até brincava uma época que a gente precisou usar a fórmula com a minha filha, eu falava assim, come uma feijoada inteira, para ela super saciar o leite da mamadeira em vez do meu leite, porque era uma feijoada, né? Principalmente quando foi nos primeiros dias que a gente precisou usar um pouco da fórmula. Então é mais ou menos isso que acontece. Eles comem uma feijoada numa mamadeira e aí não vai ter a fome mesmo e não vai ter interesse em mastigar. Então, essa questão de mastigar também é importante, né? Para o desenvolvimento da parte oral, para o desenvolvimento dos dentes, para o desenvolvimento da fala, tudo isso tá tudo interligado.
Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu posso falar. Tem gente que brinca assim que a birra vai ser para sempre, né? Porque daí a criança vai se tornando adolescente e vai aprendendo outras formas de lidar com os pais. Mas na verdade, o que a gente chama de birra é aquele descontrole mesmo, de se jogar no chão, de brigar, de chorar. E inicialmente, aqui acontecia uma coisa muito interessante com a Júlia, que quando ela começou com esse comportamento de se jogar no chão, e a gente, mesmo que estava em casa ou que não estava em casa, eu falava assim: Filha, você caiu? Aí ela parava e ela olhava pra mim e ela ficava pensando, porque o descontrole emocional neles é tão grande que eles nem sabem como eles foram parar naquele lugar. E quando eu falava, filha, você caiu? Ela parava pra pensar se realmente ela tinha caído ou o que estava acontecendo que levou ela a ficar no chão. Então, assim, tudo isso a gente tem que ficar bem atento, porque a gente pode amenizar. E aí, quando eu falava pra ela, você caiu, ela lembrava que ela não tinha caído e ela parava de chorar, porque ela esquecia por que ela estava chorando. Então eu acabava desviando a atenção dela para uma outra ação, né, que estava acontecendo naquele momento. Exatamente, é uma explosão. Não é aquele choro porque, bateu a canela e tá doendo. Não, não é esse choro. O choro é quando ele recebeu um não, quando alguma atividade acabou, ou quando tá na hora de tomar banho, e aí entra no banho chorando, ou quando tem que sair do banho, e sai do banho chorando, e aquele choro que não passa, geralmente é um choro que não passa, fica 20 minutos, meia hora chorando. E aí a gente fica na tentativa, né? Foi o que eu já falei. Não chora, não chora. A gente não precisa dizer para não chorar. Deixa essa criança chorar, você pode acolher. Aí que entra a nossa paciência mais uma vez, que é mais difícil ainda, né? Ficar na paciência, ter a paciência, manter esse equilíbrio, né? Porque aí começa a chorar e não para, e não para, e não para, e a gente fica naquela tentativa de precisa parar, precisa parar. Mas não precisa parar, na verdade ele está expressando a frustração. Então a gente tem que deixar essa criança expressar sua frustração. Se a gente está em algum lugar que tem as pessoas em volta, estão incomodadas, tira ela desse lugar, tira ela dessa cena, vai pro carro se possível, se estiver no mercado, no shopping, se estiver numa pracinha, vai para outro lugar que esteja mais tranquilo, vai para um outro ambiente, se estiver no restaurante, vai para um ambiente do restaurante que esteja mais tranquilo também. Então, dessa forma a gente vai conseguindo amenizar para ela e amenizar pra gente poder acolher esse choro. Porque na nossa cultura o choro é visto como ruim, mas ele não é ruim. Tanto é que se a gente está em algum lugar e a criança está chorando, todo mundo está olhando para aquela criança que está chorando, né? E não é bem assim, é normal, é melhor ainda que ela chore, porque com o tempo ela vai aprendendo, né, a se regular. E o que a gente pode fazer é aprender a lidar com a nossa criança. Então, se ela gosta de ficar sozinha, é deixar ela ali sozinha, mas sempre estando próximo e sempre oferecendo. Hoje eu ofereci o abraço, minha filha falava, não quero abraço. Tudo bem, eu estou aqui. E é a melhor forma da gente poder lidar com isso. Porque frustrações vão acontecer. Existem momentos que a gente precisa pôr o limite. E não pôr o limite também, né? Se eu deixar ela, se eu devolvesse o brinquedo para ela continuar jogando na cachorra como ela estava fazendo, como eu contei na situação anterior, ela ia continuar batendo, ela ia continuar. Podia ser que a minha cachorra mordesse ela e realmente machucasse. Ela ia entender que ela pode fazer o que ela quiser, né? Então, aí muita gente confunde que a educação, que a criação consciente, ela é permissiva. Ela não é permissiva. Nós colocamos o limite com respeito e nós acolhemos as fragilidades das nossas crianças. Algo que não era visto como importante antigamente, como não era visto importante com a nossa geração. E aí, por isso que nós acabamos nos sentindo incomodados. Porque como nós não éramos acolhidos quando nós chorávamos, nós achamos normal acolher uma criança que está chorando. Nós achamos normal passar a mão na cabeça de uma criança e falar, eu sei que você está frustrado, e dar um abraço, porque na nossa geração vinha o tapa, né? Vinha a briga, vinha o sermão, né? Vinha o castigo, vinha a punição de alguma forma. Então, por isso que a gente fica ainda um pouco incomodado com o respeito, com tratar com respeito. Porque a gente não está acostumado com isso, não era assim com a gente. Mas a gente pode fazer diferente sim, e a gente pode pôr o limite de uma forma diferente sim. Então, as explosões emocionais vão acontecer. Se a gente puder direcionar a criança para uma outra ação, um outro exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, a criança estava querendo subir no escorregador que era alto para ela.
E aí a mãe falou pra ela assim, filha, você não consegue subir. Mas a criança era muito pequena, a criança não tinha 1 ano e meio mais ou menos. E ela tentando subir, aí a mãe deixou subir até uma altura que a mãe conseguia auxiliar. E quando chegou na altura que a mãe não conseguia mais auxiliar, a mãe desceu essa criança. E aí o que essa criança fez? Se jogou no chão. Aí essa mãe pegou essa criança e levou para um outro escorregador que tinha uma escada menor. E aí ela foi chorando do ponto que ela estava do escorregador grande até o ponto do escorregador menor. Mas aí a hora que chegou no escorregador menor, ela nem lembrou que ela estava chorando, porque o que ela precisava, ela já achou que era escalar aquele escorregador. Então, se a gente tiver como ter a substituição para aquela atividade, para aquele momento, melhor. Mas se a gente não tiver, é acolher o choro e a frustração da nossa criança e esperar ela se acalmar. Sobre o cantinho do castigo, qual a minha opinião? Então, o cantinho do castigo eu até conversei na última live, me perguntaram sobre isso também. O cantinho do castigo, ele não funciona. Por que ele não funciona? Ele vai funcionar a curto prazo. Se o seu filho, por exemplo, bateu em você e você colocou ele no cantinho do pensamento, só colocou. Vai ficar aí agora 5 minutos. Dali 5 minutos você tirou, você brigou com ele chorou, se sentiu culpado por aquela ação que tinha acontecido e tudo mais. Ele não vai te bater agora. Mas amanhã, depois ele vai poder repetir essa ação. Porque a punição, o que ela traz? Ela vira uma bola de neve. A criança faz algo errado, eu puno, ela volta a fazer. Ela faz algo errado, pune, e é uma bola de neve em que a criança não está internalizando e não está aprendendo por que ela está sendo punida. Ela vai sendo punida e ela pode causar outros tipos de transtorno na personalidade da criança. A criança pode ficar agressiva, porque ela pode entender que é assim que se trata, né? Eu tenho que ficar quieta num lugar que eu não consigo pensar, porque pensar sobre o assunto ela não vai pensar. Ela pode pensar, quando são crianças maiores, tá? Com crianças de 6, 7 anos daí. Ela pode pensar assim, minha mãe me pôs aqui, mas agora então eu vou agir de propósito, eu vou fazer pior a minha arte. Elas podem chegar nesse nível de manipulação, sim, da situação quando elas já são maiores, né? Então eu vou fazer pior ainda, porque já que eu vou ficar de castigo mesmo, elas podem querer esconder, são algumas coisas que podem acontecer, né? Ela vai esconder a ação errada. Se ela foi punida, ficou no castigo do pensamento, porque ela jogou um objeto, fez alguma coisa, ou quebrou algum objeto, ela vai esconder esse objeto, e aí o pai vai achar só depois, porque ela vai esconder com medo de ser punida. Ela vai aprender a mentir. Então, o cantinho do pensamento acaba trazendo muito mais prejuízos do que benefícios. A gente fala assim que a criança, na educação com respeito, a gente vai repetir a ação várias vezes com respeito para a nossa criança. Claro que se é na primeira vez, ela não vai aprender. Assim como no cantinho do pensamento não vai ser na primeira vez. Com o passar do tempo, ela vai entender que se ela fizer, ela vai ser punida. Então, com o passar do tempo, sabendo que ela vai ser punida, ela pode esconder, ela pode fazer, já sabendo que ela vai ser punida, fazer pior do que ela iria fazer, porque ela sabe que ela vai ser punida de qualquer jeito. Então, ele traz muito mais malefícios do que benefícios. Bom, pessoal, acho que é isso que eu queria dizer por aqui. Acho que ficou mais ou menos claro. Eu vou só repassar, então, a parte para evitar as birras, que eu já repassei no meio, mas algumas pessoas entraram depois. Para evitar, então, a gente evitar que a criança esteja cansada, com fome, e tentar distrair a atenção dela para uma outra ação, né? São formas que a gente pode evitar um pouco aí as birras, né? E para reagir, com paciência, acolhendo a nossa criança, acolhendo o choro, não precisando dizer para essa criança que ela não precisa chorar, que nesse sentido nós iremos criar crianças muito mais fortes emocionalmente. Crianças que vão saber se controlar emocionalmente sozinhas, sem ninguém precisar falar para ela o tempo todo que ela precisa respirar, sem ninguém precisar ficar ali, olha filho, não chora porque não é bom para você. Chorar faz bem, porque ela está expressando um sentimento e com o tempo ela vai saber se controlar sozinha. Então, assim, só traz benefícios. A criação consciente só traz benefícios para nós e para os nossos filhos. Como eu já disse na live anterior, a criação consciente é muito mais para nós nos vermos, nos olharmos e nos autorregularmos, porque nós somos os espelhos dos nossos filhos. Então, se as crises emocionais de explosão de birra estão acontecendo demais, alguma coisa também está errada conosco. Então, nós precisamos nos investigar. O que eu estou deixando de fazer que está causando isso para o meu filho? Porque sempre vai estar ligado a nós adultos, que somos
os exemplos para eles a todo momento. Acho que é isso. Obrigada por todo mundo que passou aqui. Eu vou deixar a live salva. Eu não sei ainda se ela vai ficar aqui ou se eu vou colocar no YouTube. Eu acho que talvez fique nos dois lugares que eu tenho colocado, tanto no IGTV quanto no YouTube. É isso. Obrigada para todo mundo que está por aqui. Um beijo. Tchau.